pega o Gojo e é isso aí. Fim. Ainda tá aí? Então bora fazer isso direito. E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Dessa vez vamos comentar sobre todos os personagens que a gente pode escolher no ticket que recebemos por termos atingido 10 milhões de jogadores no pré-registro. E aí a gente vai classificar eles numa espécie de tier list. Assim eu vou poder dar minha opinião, mas você também vai poder decidir depois de entender um pouco mais de cada personagem, qual vai melhor com a sua estratégia. Mas antes, deixa o like se o assunto já te interessou, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que tem de mais interessante no mundo de games mobile e bora conferir mais essa lista juntos. Vem comigo! Beleza galera, então vamos começar com o primeiro personagem que eu na verdade peguei, que foi o Itadori. Ele é um DPS do tipo Taijutsu, ele consegue aumentar os próprios status como chance de crítico e a barra do ult dele, diminui a resistência dos alvos a ataques críticos e aumenta o dano dele e do personagem que combate com ele, o parceiro de combo. Além disso, ele é imune a veneno e a dano de alma. Como um todo, é um bom personagem, mas para brilhar, o ideal é combar ele com o todo. Então já queimaria aí 2 espaços de personagem para você conseguir tirar o melhor dele. Como um todo, é um personagem bem interessante, um ótimo DPS para o começo do jogo. Mas para ele brilhar de verdade, o ideal é combar ele com o todo. Então você acaba tendo que queimar 2 espaços de personagem para tirar o melhor dele. Se você conseguir combar, esse combo é muito forte. Mas de novo, acaba depois você tendo que substituir algum dos dois e aí você perde o outro por consequência. Por isso ele fica na tier A. E já que eu falei do todo, bora explicar um pouco mais esse personagem. Ele é um bufador para personagens do tipo Taijutsu, por isso também que ele comba muito bem com o Itadori. Embora seja um DPS também e também ele próprio do tipo Taijutsu. Mas o que é que ele faz para ajudar? Bem, ele dá basicamente 2 buffs para um aliado do tipo Taijutsu. O primeiro aumenta o dano desse personagem em 15%. Podendo chegar até 24% quando maximizar. E o segundo buff, que por sinal tem um nome legal demais, que chama Status de Melhor Amigo, é top. Para quem viu o anime entende muito bem porque que chamaram assim. Faz com que esse personagem, o todo, ataque qualquer oponente que encoste no melhor amigo dele. Ou seja, concede contra-ataque para o todo, caso o personagem bufado, o parceiro dele, seja atacado. Tem 70% de chance esse ataque de causar confusão no oponente. Além disso, ele também causa confusão com a própria skill e com o ult ele aumenta tanto o próprio crítico quanto o do melhor amigo. Então, como um combo, ele é ótimo, como eu falei quando eu estava explicando o Itadori, e mais pra frente é até possível você manter ele e só trocar o parceiro do combo para outro personagem de Taijutsu. Mas sozinho não faz quase nada. Então eu não recomendo pegar ele de cara, a não ser que você goste dele ou da mecânica e planeje ali para o futuro ter um time, por exemplo, todo de Taijutsu, enfim, alguma coisa para algum específico momento do jogo. Como a gente está falando para quem está começando, já que é o primeiro setor que a gente consegue, eu vou colocar ele na Tier B. Ok, continuando a falar dos DPS, vamos pular já para quem eu acho que é a segunda melhor opção nesse quesito, que é a Kugisaki. Na verdade, eu ainda confirmei em diversas tier lists e conversando com amigos que já jogam a versão japonesa, que tem 1 ano de diferença entre o japonês e o global, porque ela costuma aparecer na mesma tier do Gojo. Então eu queria entender com eles se tinha alguma coisa que eu não estava vendo. Então eu vou trazer todo esse conhecimento para vocês. Basicamente, galera, ela é realmente uma opção bastante sólida, uma ótima opção, sendo uma DPS do tipo Jujutsu,
E um dos pontos fortes dela é ela aumentar o dano que ela dá cada vez que ela atacar o mesmo oponente. Isso é super útil contra lutas de chefe, por exemplo. Além disso, ela pode buffar o próprio dano e buffar ainda mais com a segunda skill até mais de 50%. E ainda dá mais dano quanto menor vida ela tiver. Ou seja, se é dano que você quer, é dano que ela vai dar. Ah, e ela também ajuda a encher a barra do parceiro dela, do ult, do parceiro dela, de combo. Então também joga pro time. O motivo que pra mim ela fica atrás do Gojo é ela, apesar do dano super alto e tudo mais, não causar nenhum tipo de dot ou status negativo, sabe? Nada desse tipo, do tipo curar ela ou algum outro efeito para fazer ela um pouco mais versátil. No longo prazo, principalmente. Senão, logo que você tiver um DPS um pouco melhor, ela já cai. E a gente já tem um DPS melhor, a gente vai falar dele. Mas, de todo modo, eu vou colocar ela na primeira da Tier S. Ainda muito sólido, se você gosta dessa personagem, não tem problema pegar. Já na outra ponta, a gente tem o Fushiguro, que é também do tipo Jujutsu, mas é considerado um agitador e não exatamente um DPS. Mas o nome em si não importa. Ele tem dano em área, tem uma chance até que alta de stunar e diminui 10% o dano que ele recebe. Mas o problema dele é que a maior parte das mecânicas e do dano dele em si são referentes a alvos em estado de break, o que limita muito o uso desse personagem, pelo menos na situação atual do jogo, em que essa mecânica não é tão importante. Então quem sabe mais pra frente, dependendo do conteúdo que vier, ele fique um personagem super útil. Mas por hora, comparando com as outras opções que a gente tem aqui, é pra mim Tier B, galera, tranquilo. Agora voltando a falar um pouquinho de DPS, a Maki também fica por ali com ele, infelizmente, já que ela também é do tipo Taijutsu, mas é inferior ao Itadori. Ela só brilha mesmo contra oponentes do tipo Taijutsu também, já que ela diminui o dano deles em 30 a 45% quando você maximizar ela. Ela também está dando dano em área, só que o dano é baixo, mesmo com os boosts para dano Taijutsu que ela concede para ela própria e para um parceiro de combo, ainda assim o dano fica baixo. Então é uma personagem que poderia ser interessante contra conteúdos focados em oponentes do tipo Taijutsu ou na arena, mas como ela própria não se garante, eu não vou perder muito tempo com ela, ela infelizmente vai para Tier B. Saindo um pouco então dos DPS de novo, e indo para um suporte, o Inumaki pode até ser uma boa opção por aumentar o dano que a equipe dá aos alvos que ele atingir, por ter um dano muito bom com o ult dele, mesmo sendo suporte, e por fazer com que ele ou um aliado resista a dano fatal uma vez. Então, se você já rodou o banner normal e está de boa com DPS, você pode considerar pegar ele, vai ajudar o seu time a dar mais dano, também ajuda a sobrevivência, ele mesmo, apesar de suporte que eu falei, tem um dano interessante no ult, mas caso contrário, eu não acho ele uma ótima opção, tem melhores aqui nesse banner. Então, eu vou colocar ele na Tier A como terceira melhor opção, vamos dizer assim. Antes uma mensagem dos nossos patrocinadores. Não vamos embora! Quer fortalecer o canal e ainda garantir itens incríveis de games e cultura pop? Na nossa nova loja na Amazon, você encontra desde mouses, fones insanos, até monitores, CPUs completas, consoles de última geração, bonecos de anime, mangás, livros de RPG, canecas, camisetas e muito mais. E tudo com super desconto. E olha, as promoções mudam sempre. Corre lá e não perde essa. Agora é Yu Gamers também na Amazon. Link na descrição do vídeo. E já que a gente saiu dos DPS de vez e eu falei de um suporte, vamos falar de um tanque. O Panda. Ele é do tipo HP e ele é capaz de resistir uma vez à morte, já deixando ele resistente, legal. Ele tem uma mecânica de atrair ataques para ele. Então ele reduz o dano aí que o seu time recebe, porque ele toma ele próprio os danos que iriam para os outros. E ele reduz esse dano em 40%. Tem dano em área também, mas tem uma mecânica tosca de bloquear o próprio ganho de ult. Então, em última instância, é um bom tanque, que até reduz dano que o parceiro de combo recebe e tudo mais.
mas que não tem muito dano ele próprio e precisa de um suporte para ele brilhar, já que ele vai estar focando em tomar o dano que o time receberia. Então eu vou colocar ele aqui como o primeiro da Tier B, tá? Por causa dessa dependência de um suporte, que de novo teria que ter dois personagens no seu time. Mas é um bom tanque, se você gosta de tanques e que você quer garantir um tanque para deixar o resto do seu time um pouco mais resistente, ele pode ser uma opção, mas de novo, tem melhores aqui. Tier B. O penúltimo que eu vou falar aqui é o Nanami. Eu gosto dele, principalmente no anime, mas o problema dele é ter que esperar até o turno 9 pra gente ver o melhor desse personagem. Quando o dano dele, depois do turno 9, vai aumentar em 30%, ele vai encher a barra de ult e recuperar a energia amaldiçoada também. Até lá, até o turno 9, a gente tem que se contentar com o kit básico dele, onde ele consegue aumentar muito o dano crítico e o dano para inimigos em estado de break, que eu já falei que por enquanto no jogo não é tão importante. Ele também tem dano em área e é um char singular no sentido que dá tanto dano Taijutsu quanto Jujutsu combinados. Mas o dano, apesar de ter essa mixagem, esse blend, não é muito alto. Nem causa status negativos, ele nem se cura ou reduz o dano recebido, ou reduz o dano dos oponentes, nada desse tipo. Então, acaba ficando, infelizmente, inferior às outras opções que eu comentei aqui. Vou deixar ele na Tier B também, embora eu consiga ver ocasiões em que ele possa ser mais útil por causa desse mix de dano. Então leve em consideração, mas Tier B para ele. E por fim, estamos de volta para o Gojo. Sim, ele é, a meu ver, a melhor opção dentre todas que a gente tem aqui, porque é o mais forte DPS do jogo e vai continuar sendo por um bom tempo, apesar dele só ficar no time por 7 turnos. Isso é uma mecânica muito interessante e eu nunca tinha visto uma mecânica desse tipo em nenhum outro jogo. Eu pensei até no do One Punch Man, mas eu não lembro de ser algo assim. Então deixa aí nos comentários se você lembra de algum jogo com algo parecido. Ele obriga o personagem a ficar só 7 turnos no seu time e depois ele vai embora. De todo modo, apesar de ser interessante isso daí, e único até, é muito chato. Tipo, como simplesmente ele vai embora, irmão? É um troll mesmo. Mas isso não invalida o que ele pode fazer nesses 7 turnos. Por quê? Porque ele também tem tanto dano Jujutsu quanto Taijutsu, mas os multiplicadores dele são muito maiores. Para você ter uma ideia, o Nanami que eu comentei anteriormente tem multiplicadores na casa dos 100%. 50% do Taijutsu, 50% do Jujutsu. Assim como o Itadori também, apesar dele ser só o Taijutsu, tá? Já o Gojo começa no multiplicador de 275%. Então, quase 3 vezes mais de multiplicador que esses dois. Esse bicho aqui é diferenciado, hein? Além disso, ele pode buffar o próprio dano, assim como a Kugizaki faz, mas enquanto ela começa com 35% de buff, o Gojo começa com absurdos 75% de aumento. Nem maximizada ela consegue chegar nisso. Ela chega em 50 e poucos por cento. Só que não para aí. Ele também tem dano em área, e eu nem preciso dizer dos multiplicadores, que são quase o dobro dos demais. E, enfim, tem muita coisa e sem dúvida é a melhor opção. Confia. Se quiserem um vídeo eu explicando a fundo esse personagem, ou qualquer um dos outros, na verdade, deixa aí nos comentários. Mas por hora eu espero já ter te dado evidência suficiente para você poder decidir. Mesmo que você não queira ou não goste do Gojo, tem alguém que não curte esse personagem? Não conheço. Enfim, poder escolher ele ou algum dos outros. Seja como for, eu sempre prefiro pegar um DPS no começo dos jogos, para poder voar nos conteúdos iniciais. Tanques e healers, suportes em geral, são super úteis, mas podem vir com o tempo. E é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou e ajudou você a conhecer mais desses personagens para poder escolher tranquilo, deixa o like, comenta aí se foi o Gojo, no final das contas, que você pegou ou algum outro e por quê.
Não esqueça de passar na nossa loja da Amazon, link tá aí na descrição, atualizada com promoções de itens relacionados a Jujutsu Kaisen, como bonequinho, caneca, mousepad, camiseta e muito mais. E por hora, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. まあ代表だからね。